2,16. Colossenses 2,16. Colossenses 2,16. Colossenses 2,16. Acompanhe comigo, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou Shabbats. Ok? Estamos juntos? Paulo, a congregação que estava em Colosso, ele traz aqui um imperativo: que ninguém vos julgue. Viu, Vera Rocha? Ninguém vos julgue pela festa de Páscoa, pelo Shabat, pelas festas de Lua Nova, pela comida que você come, pela bebida que você bebe, em especial aquelas recomendações de Levítico 11, aquilo que é comida, aquilo que o Eterno entende como prescrição do seu povo, etc. Ninguém vos julgue. Ok? Aqui já temos uma recomendação apostólica. Podemos perfeitamente observar Páscoa. Ok, Alisson? Mas vocês estão judaizando. Não se trata disso. Estamos observando um princípio bíblico. É uma festa bíblica, não é judaica. Bíblica. Ok? Vamos em frente. 1 Coríntios 5,8. 1 Coríntios 5,8. Entrou aí, amor? Entrou. Uhum. Será que o áudio está bom? Será que o pessoal está ouvindo? Pergunta aí se alguém está ouvindo. Pode perguntar você, eles estão te ouvindo. Pergunta como é que está o áudio. Você está mais perto aí do celular. Peraí. Pergunta aí. 1 Coríntios 5,8 diz assim: celebremos a festa. Qual festa? Páscoa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e o da malícia, mas sim com os asmos, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Celebremos a festa. O verbo aqui, celebremos, está no imperativo. Celebremos a festa. Ele está falando com uma comunidade messiânica fora de Israel, na Grécia, em Corinto. Então ele está falando para os crentes que estão na Grécia, crentes gregos, em Corinto. Celebremos a festa, no verbo imperativo. Verbo denota ação, não é verdade? Verbo de ação. Façamos a festa. Ok? Não com os asmos da malícia, com o pão da malícia, com o fermento da malícia, da maldade, mas sim com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Então estamos aqui com toda a sinceridade possível, com toda a verdade possível. Tá? Romanos 10, 4. Esse é um texto muito clássico, inclusive usado por aqueles que não pretendem a reconstrução e a restauração das raízes da fé. Então é um texto muito argumentado, mas é justamente o contrário da argumentação. Romanos 10, 4 diz assim: o fim da lei é o Mashiach, para a justiça de todo aquele que crê. Todo esse contexto aqui é maravilhoso, todo o contexto. Mas somente o verso 4. A finalidade da lei é o Mashiach, para a posição correta, para a posição mais adequada de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Tá bom? Então a finalidade da Torá é apontar para o Mashiach. A Torá existe para apontar para o Mashiach. É para isso que a Torá existe. Ela está apontando para o Cristo, para o Mashiach. Tá bom? Então vamos em frente. Aqui é só uma introdução assim para a gente entender, para a gente se situar. Vamos falar sobre um fundamento mais histórico para nós.
A Páscoa romana, que é a Páscoa que a Igreja de Cristo herdou. A prática da Páscoa da Igreja do Senhor tem essa herança romana, porque há muita da herança romana hoje na manifestação, na dinâmica da Igreja do Senhor, né? Uma das principais matérias da teologia é a história da Igreja. A história da Igreja fala sobre esse momento crítico da perseguição aos judeus, no início da Igreja primitiva, depois ano 300 em diante, 300 e alguma coisa, se institui uma igreja. Essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana, e uma igreja politizada, uma igreja do Estado. Então essa igreja vem trazendo uma série de normas, normatizando todas as coisas que dizem respeito ao sagrado. Então, e aí a igreja passou a receber toda essa herança. Tá? Então o dia da Páscoa cristã romana vigorou a partir do decreto do Papa Gregório XIII, de 24 de fevereiro de 1582, obedecendo o primeiro concílio de Nicéia, lá no ano 325 da era cristã, depois do Cristo, depois do Senhor. Tá? Então foi esse concílio de Nicéia que foi convocado pelo imperador romano Constantino. Tá? A história da igreja fala muito sobre isso. Depois de modificada a data, a terça e a quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, é que passaram a determinar a data da Páscoa cristã. Sempre 46 ou 47 dias depois do carnaval. Ou seja, a Páscoa passou a ser determinada pela data do carnaval. Então a data do carnaval passou a determinar que a partir do carnaval, 46, 47 dias, deveria se celebrar a Páscoa. Tá? Então, este é o dia da Páscoa cristã, definido pela tabela eclesiástica católica romana. Então eu coloquei aqui na transparência assim um Cristo, né? Um Messias romano, assim, com a interrogação, né? Com ar de quem está sem saber o porquê dessa Páscoa, tá? E depois um outro Cristo aqui, romano também, com as crianças ali com o colinho da Páscoa, os ovos, e o Cristo ali também sendo tocado. Sendo tocado, né? Trocado. Sim, trocado, perfeito. Tá bom? Então vamos em frente. Tá? Então nós temos que saber definir o que é herança romana e o que é raiz da fé. Ah, mas as suas raízes são judaicas? Curiosamente são judaicas, mas são bíblicas sobre todas as coisas. A raiz é bíblica. Por um momento passa pela raiz judaica, ok? Mas não romana. É isso que nós estamos trabalhando, é nisso que nós temos nos devotado, tá bom? Então, nós não estamos necessariamente na Páscoa romana, embora esse ano seja exatamente, vai convergir a data da Páscoa romana com a Páscoa bíblica, mas na verdade nós estamos, a bem da verdade, nós estamos numa grande temporada. É a temporada de Pêssar, a temporada de Páscoa. Por que é temporada de Páscoa? Porque ela engloba todas as 4 primeiras convocações que apontam para a primeira vinda do Mashiach. Nós falamos aqui em Romanos 10. O fim da lei é Cristo, o fim da Torá é apontar para Cristo. Então as 4 primeiras convocações, elas falam a respeito da primeira vinda do Senhor, que para nós messiânicos já aconteceu. Para os judeus ortodoxos ainda não aconteceu. Para os judeus em Israel, Cristo ainda não veio. Ele era um varão profeta, poderoso em obras, uma grande pessoa, uma grande personalidade, mas não o suficiente para ser o Mashiach, para ser o Messias. Ele era rabi, ele era rabino, ele era fariseu, ele era observador da Torá, ele operava milagres, mas dizer que ele era o Messias, o judeu já acha isso demais, né? Nós cremos por revelação do Espírito e das Escrituras que ele para nós é o Mashiach.
E por que todo esse processo, então, por que se deu todo esse processo doloroso em relação aos gentios e Israel? Porque Deus fechou os olhos de Israel para abrir os olhos dos gentios, para que os gentios fossem alcançados com a salvação. Os gentios no mundo todo, todas as nações. E eis que nós estamos vivendo uma época que está se aproximando, que está evidenciando que o Eterno agora começa a pretender abrir os olhos dos judeus de Israel a respeito da salvação, da sua salvação, da sua libertação, etc. em Yeshua HaMashiach, o filho de José, aquele que veio mesmo naquela vez, alguns anos atrás, 2000 anos atrás, né? Então, ok. Então, a temporada de Pessa, ela engloba Matzot, que é a festa dos pães sem fermentos. Ela compreende também Bikurim, que é primícias. Ela compreende o Omer, que é aquela contagem de 7 semanas, 49 dias, de Páscoa até Shavuot, que é Pentecostes. Tá? Então, Pessa, o que é a Pessa? Pessa celebra, observa a saída de Israel do cativeiro do Egito. Ok. E depois também a instituição da nação de Israel. E também como povo de Deus. Nação sacerdotal, propriedade peculiar, etc. Pães asmos, um dia depois, faz aquela menção a respeito do primeiro alimento, da primeira refeição, fora da realidade de escravidão, fora da realidade do cativeiro. A gente sempre fala sobre isso. O pão sem fermento foi feito ali naquela tarde do dia 14 e não deu tempo de levedar. E quando o Espírito do Senhor veio sobre as casas no Egito, inclusive sobre as casas dos hebreus, e o Eterno determinou a saída de Israel do cativeiro do Egito, os homens de Israel, as pessoas de Israel, os jovens, eles enrolavam aquela massa do pão sem fermento, a matzah, no pescoço, como se fosse um cachecol, saindo correndo com o cinturão nas vestes para ter mais mobilidade, com sandálias nos pés para correr mais, com o cajado na mão, saindo do Egito às pressas, com o matzah, diz a história, com o matzah enrolado no pescoço, antes de ser levedado, antes de crescer, de se tornar pão, de fermentar. Então, para que Israel nunca mais se esquecesse de que o matzah foi esse primeiro alimento fora do cativeiro. As primícias, que acontecem no domingo depois de Páscoa, primícia foi uma instituição do Eterno para que Israel entendesse a importância da sua primeira refeição lá na realidade da terra prometida, na realidade de Canaã. Quando você chegar em Canaã e não mais descer o pão do céu, o maná do céu, e quando você observar que Canaã dá fruto para você, dá o leite, dá o mel para você, não se esqueça de retirar dessa primeira colheita na terra prometida a tua primícia. Então se institui a primícia, né? Então o que são essas coisas para nós? Yeshua cumpre perfeitamente essas mesmas observações. Pessa, ele cumpre Pessa com a libertação para Israel e para as nações. Pães asmos, ele cumpre pães asmos como se fosse o trigo, o grão de trigo que cai e morre, né? Porque se ele não morrer, ele não pode gerar vida, né? Tem que morrer. Então ele cumpre pães asmos e ele cumpre primícias sendo ressuscitado, sendo a primícia, o primeiro daqueles dos que dormem e que ressuscitam. Então ele é a primícia. Nós temos que nos aprofundar mais nisso depois. Omer, essa contagem de 7 semanas, ao todo 49 dias, até Shavuot, que é Pentecostes para nós. Mas para Israel Shavuot é apenas, não é Pentecostes, é apenas Shavuot, que quer dizer festa das semanas. E o que é festa das semanas? 50 dias exatos, 50 dias depois de Pessah. Shavuot é a festa, é a ordenança que Deus instituiu para que Israel nunca se esquecesse de quando recebeu a lei lá no Sinai. Então Israel recebe a lei no Sinai,
E aí o Eterno fala assim: nunca mais se esqueçam dessa data. Então eles estão em Jerusalém observando Shavuot, que é Pentecostes. E aí eis que vem o Espírito Santo sobre os discípulos de Yeshua, 50 dias depois que Jesus havia morrido, em Páscoa. Né? Então nós estamos nessa temporada. Então, a Páscoa compreende Shavuot, que é Pentecostes, compreende o Homer, que é essa contagem das 7 semanas, primícias, pães asmos e Pessah propriamente dito. Tá? Esta é uma convocação importantíssima. Os judeus falam que a gente escuta às vezes, essa é a mais importante. Tabernáculos é mais importante. Não, Shavuot é mais importante. E as pessoas elas fazem um pouco de confusão nesse sentido. Existem 3 festas que são as mais importantes das 7 festas, que é Pessah, que é Shavuot e que é Sukkot, que é Tabernáculos, porque são festas de peregrinação. Então, todo judeu israelita tem que estar em Jerusalém para a observação dessas 3 festas. O povo tem que viajar para chegar lá, para celebrar essas festas lá, em loco, lá em Jerusalém. Então, a convocação de Pessah é uma dessas 3 importantes festas. Ela é um tempo designado, ela tem que ser proclamada, tá? Isso aqui tem que ser enfatizado, tem que ser batido. É um tempo designado, tem que ser proclamada, é uma santa convocação. É mais um entretenimento? É mais um programa de vocês? Não, esta é uma convocação. A gente para tudo para fazer essa convocação. Não é a minha convocação, não é do fulano, do beltrano, do ciclano, não é de A, não é de B, não é de C. Essa é uma convocação do Eterno. O Eterno nos disse: convoque o povo e observe o Pessah. Convoque o Alisson, convoque a casa do Alisson, convoque a casa da Maria, convoque a casa da Vera, convoque a casa do Felipe, convoque, porque é Pessah de Adonai. Nós estamos aqui fazendo o quê? Convocando. Tá? Esse é um tempo designado, tem que ser proclamado. Depois a gente vai ler ao pé da letra aqui. Essa solenidade de Adonai ocorre sempre na tarde do dia 14 de Nissan. Não está variada, não está ali naquela determinação de carnaval, da herança da festa romana. A igreja de vocês não celebra a Páscoa no dia de Páscoa? Não, a gente celebra a Páscoa no dia de Pessah, da Páscoa verdadeira, da Páscoa bíblica, não no dia da Páscoa romana, determinada pela contagem do carnaval. Porque a gente celebra sempre no dia 14 de Nissan, que é o calendário bíblico. O calendário bíblico determinou no dia 14 de Nissan, no dia 14 de Nissan, observa-se Páscoa. Então a tarde daquele dia era dedicada ao sacrifício de cordeiros pascais e demais preparativos. E a festa dos matzot, que são os pães sem fermento, os pães asmos, começa no dia 15 e dura 7 dias. Então são 2 festas bem conectadinhas. Um dia para Pessah, sexta-feira, a gente vai observar Pessah, e aí entramos no sábado para Pessah, e domingo, festa dos pães sem fermento. E aí passamos 7 dias comendo pão sem fermento. Por que o fermento? Porque o fermento tem uma representação de maldade e de malícia. Então é uma representação. Então, para a gente fazer uma reflexão sobre isso, a gente tira o fermento da nossa casa nesses 7 dias de pães asmos, que começa no domingo, até o outro domingo da outra semana sequente. Tá bom? Vamos ler lá Levítico 23. Levítico 23. Verso 1 e 2. Posso ler? Disse Adonai a Moshe: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas de Adonai, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as suas festas. Suas
suas festas? Não, as minhas festas. Vamos ler de novo. As festas fixas de Adonai. De quem são as festas fixas, Vera Rocha? De quem são as festas fixas? De Adonai. De Adonai. É da Batista? É do pastor tal? É do reverendo tal? É da congregação tal? É do ministério tal? Não. É de Adonai. Opa, legal. As festas fixas de Adonai que proclamareis. Opa. Proclamar é igual convidar? A gente está organizando ali uma coisinha, se quiser vir. Diz lá em Minas, passa lá, boa. Passa lá. Venha. Venha, se quiser vir, venha. Se não quiser vir, não venha. É assim que Deus está falando? Não. É assim, Alisson, sexta-feira que vem, quero te ver aqui. Sexta-feira que vem a gente está junto. Para tudo. Para tudo. E não vem com conversa. Ah, mas eu já tenho compromisso. Não vem com conversa. Não tem compromisso. Isso é proclamar. Assim como Ezequias proclamou Páscoa. Josias proclamou Páscoa. Esdras proclamou. Mandou os correios montados em jinetes lá, os cavaleiros por toda a província, convocando todos, Efraim, as tribos, todos, venham, Judá, venham celebrar a Páscoa. Para tudo. Para a vida. E a cordeiro, e tragam as ofertas. Né? Então, ok. Proclamação, eu sempre falo sobre isso, gente. Proclamar, a gente está com um grupo novo, viu, gente? Para quem está acompanhando a gente tem observado Páscoa já há alguns anos. E aqui em Curitiba, depois em outros lugares, e agora de novo em Curitiba. Então a gente está com um novo grupo e uma nova proposta em Curitiba. Então soa como novo, mas não é novo. Aliás, é muito antigo. Aliás, isso é muito bíblico, né? Isso é desde a Torá. Então, a gente sempre tem falado sobre isso todos os anos. Proclamarei essas convocações. O que é proclamar? Eu gosto de usar a definição assim. Proclamar é você chacoalhar alguém até convencer essa pessoa da importância daquilo que você está propondo para ela, da verdade que você está propondo para ela. Então, assim, o Alisson trouxe o Rafael hoje. É como se o Alisson tivesse que chacoalhar o Rafael pela blusa, pelo casaco, para o Rafael se convencer de que ele tinha que estar aqui mesmo. Realmente, eu tinha que ter vindo. Que bom que você insistiu, que bom que você me trouxe. Entende? Essa é a imagem para a proclamação. Essa é a imagem para esse verbo aqui, proclamareis. E essas serão as minhas santas convocações. Convocação não é convite. Convocação não é convite. São essas as minhas festas. As festas de Adonai. Tá bom? Pula lá para o verso 4. São essas as festas fixas de Adonai. As santas convocações que proclamareis, verso 4, no seu tempo determinado. O David Stern escreveu a Bíblia Judaica, fala tempo designado. Eu gosto muito do termo tempo designado. Tá? No mês primeiro, aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa de Adonai. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos de Adonai. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada a Adonai. E no 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então aqui já englobando pães sem fermento também. Tá? Então, é dia, é um tempo designado, é um dia de Shabat, é um descanso solene. É um descanso solene. Nesse dia não se permite nenhum trabalho, nenhuma negociação. Vou ali no banco pagar uma continha, vou ali fazer um negócio, vou ali fechar um negócio, vou ali atender um cliente. Nesse dia não é autorizado nenhum tipo de trabalho, a não ser a preparação da Páscoa. A gente vai se dedicar ao cordeiro, ao seder da Páscoa, ao jantar, e a gente vai se dedicar a isso.
Outro trabalho extra não é autorizado, né? Vamos em frente. 4:8 já lemos. Esse termo aqui, gente, para quem gosta de estudar mais a raiz, esse termo aqui, são estas as minhas festas fixas, verso 2, essas são as minhas festas, ele tem uma raiz no hebraico chamada moed, moedi, alguém pode falar assim, moed ou moedi. Esse termo para essa raiz no hebraico se refere a tempo designado e a sinal para a distinção de tempos e épocas. Em Gênesis 1:14, quando Deus fala assim, Adonai fala assim: eu coloco luzeiros no céu para que eles façam sinal para dias, meses, anos, épocas, estações. Então os astros que estão no céu são para determinação de épocas. Então é a mesma raiz para festa fixa, moed, para festa fixa, moed. Números 1:2 também fala sobre moed. Deixa eu ler rapidinho assim. Números 1:2, não precisa abrir, é só para você ter noção de como que as escrituras no original tratam esses termos importantes aqui. Números 1:2. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Levantai o censo de toda a congregação. Fala, Dudu. Chegue. Fala, Cláudio. Chegue. Levante o censo de toda a congregação. Congregação, gente. Moed. Levante o censo de toda a congregação. Moed. Mesma raiz, mesmo termo para festas. Mesmo termo para... E os luzeiros e os astros foram colocados no céu para sinal de dias, meses, anos, épocas. Mesma raiz. Isso tem que ser importante. Isso tem que ser muito importante. Tem um outro momento em que esse mesmo termo é empregado. Por exemplo, em Números ainda, Números 2:2. Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor e de frente para a tenda da congregação se acamparão. Então aqui o Eterno, no começo de Números, organizando as tribos, dispensando as tribos, e aqui em Números 2:2 ele está falando assim, as tribos vão ficar, cada tribo no seu lugar, ao redor da frente para a tenda da congregação se acamparão. Tenda da congregação. O que era a tenda da congregação? O tabernáculo. Tabernáculo, tenda da congregação. Congregação, no hebraico, moed. Mesmo termo usado para festas, para sinais, astros, luz e sangue, eclipse solar, superlua, asteroide, sinal que a gente vê no céu e não sabe identificar o que é. Sinais utilizados por Deus para determinação de épocas. Mudou uma época, adentrou-se uma outra época, fechou um tempo, abriu-se outro tempo. As pessoas gostam de dar nomes, né? Chamam de portais também. Fechou-se um tempo e abre-se um novo tempo. Tá? Então, congregação, tempo designado. Censo de toda a congregação de Israel, um tempo designado. Páscoa, tempo designado. Sinais do céu, lua de sangue, um tempo designado. Então quer dizer que é portal, fecha um tempo e abre um outro tempo? Sim, exatamente. Então quer dizer que o fato da gente estar aqui agora, congregando para a observação de Pessa, Moedi ou Moed, é abertura de um novo tempo? É dizer que a gente está adentrando numa nova realidade espiritual? Exatamente isso. Nós estamos adentrando numa nova realidade espiritual.
a gente está deixando uma realidade antiga e entrando numa nova. E as coisas vão começar a acontecer de acordo com isso. Outro momento que se usa moedi, ou moed, é Deuteronômio 31, verso 10. Diz assim: ordenou-lhes Moshe, dizendo: ao fim de cada 7 anos, que são os Shabatotes, que são os anos sabáticos, precisamente no ano da remissão, descanso da terra, remissão, na festa de tabernáculos, na festa de Sukkot, quando todo Israel vier comparecer perante Adonai, Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Aqui também tem moed. Eu só preciso verificar onde que está aqui, porque eu não rabisquei nas escrituras. Mas um dos verbos é para moed. Depois, logo mais, a gente vê isso aqui. No final de 7 anos. Talvez 7 anos. Depois a gente pode ver. Quem estiver acompanhando, se alguém estiver acompanhando, pode verificar para nós. Eu não rabisquei na hora que eu verifiquei essa referência. Mas está em casa. É simples de ver. Vamos em frente. Então, moed é um tempo designado, um tempo destinado, um tempo definitivo. Então tá, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos aqui para entrarmos num tempo designado. Designado para quem? Para o Eterno. Designado por quem? Pelo próprio Eterno. Dele, por ele, para ele todas as coisas. Ele fez assim. Ele falou: para a sua vida, e vai ali e observa, observa a Páscoa. E faça assim. Vamos em frente. Mais um pouquinho de informação assim, de história para nós. Peça a nossa libertação. Peça quer dizer passar por cima, quer dizer saltar. Adonai prometeu livramento às famílias que aplicassem o sangue na entrada das suas casas, no umbral da porta da casa. A família que aplicar o sangue será livrada do espírito de morte que vai estar acometendo o Egito. Pensa a nossa libertação. Ela comemora o êxodo de Israel do Egito durante o reinado de Faraó Ramsés II. Que interessante. Depois quem estuda a batalha espiritual, a libertação, fala que Juscelino Kubitschek, o cara que fundou Brasília, se achava a encarnação do Faraó Ramsés, acho que era esse Ramsés II, o cara que construiu Pitom e Ramsés, Pitom e como é que é as cidades que ele construiu? Pitom e... quem pode ver? Pitom é alguma coisa. Ele construiu 2 cidades que eram cidades... Aqui o texto de Êxodo revela, daqui a pouco a gente vê. Então esse presidente, Juscelino Kubitschek, se achava a encarnação do faraó Ramsés. Então, Pessa celebra a saída do Egito no governo do faraó Ramsés II. Pessa é o memorial ritual moral da passagem da escravidão para a liberdade. Kelvin, mas não é muito pesado? Não é muito cerimonial demais? Não é muito ritual demais? É. Mas por que é? Se Deus não quer que seja tão cerimonial assim, porque Deus ele quer relacionamento, ele quer intimidade. Porque o cerimonial, bem ao pé da letra ali, bem feitinho, ele comunica da moral da coisa. E depois que a gente compreende a moral da coisa, a gente faz aquilo que era cerimonial, que era ritualístico demais, pesado demais, a gente sempre faz de forma memorial, para que a gente nunca mais se esqueça da moral daquilo que era cerimonial. Entendeu? Cerimonial, moral, memorial. Ceia do Senhor. Façam isso sempre em memória de mim. Por que a gente faz? Para entender a moral. Aliás, porque a gente entendeu a moral. Um dia foi cerimonial. Entendemos a moral e passou a ser memorial. Para que eu nunca mais se esqueça. Para que a minha família, para que as gerações não se esqueçam mais. Para que os meus filhos não se esqueçam da importância disso. Tá? A última refeição no Egito instituiu a nova ordenança, a convocação de Pessa. A última refeição no Egito se traduziu como
uma nova ordenança, a convocação de Pêssega. Então, Pêssega, o que é Pêssega? A última refeição no Egito. O que é isso? A última refeição na época, no dia, na circunstância onde você era um escravo. Eu era escravo de alguma coisa, eu estava cativo de alguma coisa. E lá naquela realidade de cativeiro, naquela circunstância de exílio, de cativeiro espiritual, de prisão espiritual, eu comia, eu vivia. Mas eis que Pêssega marca a saída desse cativeiro. Tá? Por último, é uma das mais importantes festas do calendário bíblico. Então, das 7 convocações, das 4 primeiras que anunciam a primeira vinda do Senhor e das 3 últimas que anunciam a segunda vinda do Senhor, a Pêssega, que é a Páscoa, está entre as 3 mais importantes porque está entre as 3 de peregrinação, com Shavuot e com Sukkot, que é Tabernáculos, Pentecostes e Tabernáculos. Então ela é tida como uma das principais, por causa da sua mensagem, da sua relevância. Então Deus colocou lá 7 festas. Das 7 festas Ele colocou 3 como as principais. Quais são as 3? Páscoa, o que celebra a Páscoa, o que contempla a Páscoa, a saída do cativeiro. O que mais? A morte do Senhor. Qual é a segunda festa? Que Adonai, que o Eterno, Shavuot, Pentecostes. E o que é Shavuot? O dia que o Eterno entregou os mandamentos para Moisés, no Monte Sinai. Está aqui a Torá. Entrega a Torá para o povo. Está aqui a Constituição de Israel. Está aqui a ordem para o povo. Nunca mais se esqueçam disso. Todo ano venham para Jerusalém para observar Shavuot, Pentecostes. E depois, justamente porque estavam observando isso, veio o fogo do céu, veio o Espírito Santo e encheu a todos. E qual a terceira festa mais importante de peregrinação? Sukkot. Por quê? Para que vocês nunca se esqueçam de como que vocês viveram no deserto no período de 40 anos. 40 anos vivendo em tendas. Sukkot. Tendas são Sukkot. Sukkot tendas. Então, para que vocês nunca mais se esqueçam disso, de como eu supri vocês no deserto, como eu protegi vocês nas tendas, no calor do deserto, no frio do deserto, vocês observem Sukkot todos os anos. Tabernáculos todos os anos. Vamos em frente. Vou desligar esse microfone. Esse o som tá. Se o pessoal reclamar do som, Vai ficar baixo, acho. Está muito longe. Tem nome, tem som dos carros. Posso ficar. Vamos mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Pêssega, Páscoa, reúne 3 realidades: realidade do passado, o acontecimento histórico que foi a libertação dos hebreus do Egito, quando Israel tornou-se o povo de Deus. Então, uma compreensão do fato passado. Israel foi liberto por Adonai. Foi liberto. E se tornou povo de Adonai, povo de Deus. Realidade presente. O memorial ritual do fato passado. O que é memorial ritual do fato passado? Sentar e comer o cordeiro. Sexta-feira que vem, vamos sentar e vamos comer o cordeiro. O que é isso? Memorial ritual de um fato passado. E o que é isso? Uma realidade presente, porque nos dá consciência de que fomos todos libertados por Yahvé, por Adonai. Nós fomos todos libertados. Israel foi liberto, nós fomos libertos com Israel. Nós somos Israel espiritual. Nós fomos libertos. Eu vivi um cativeiro. Eu vivi um cativeiro bravo. Só eu sei o cativeiro que eu vivi. Eu fui liberto por Yahvé, por Adonai. Por isso que eu celebro Páscoa. Eu fui liberto. Eu não sou mais um escravo, eu sou um ex-escravo. Eu sou um ex-escravo. Não sou mais. Por isso que eu celebro Páscoa. Para que eu nunca se esqueça mais de que eu sou um ex-escravo. Eu não sou mais escravo. Por isso que eu celebro Páscoa. Não é isso? E deste modo eu passo para as futuras gerações. Para que os meus filhos entendam que eles não precisam ser um escravo como o pai deles foi escravo. Amém. Né? Ok. Então, realidade futura. A libertação do Egito é o símbolo de uma libertação definitiva do povo de Adonai. A libertação do Egito é símbolo de uma libertação definitiva do
povo de Adonai de toda e qualquer tipo de escravidão. Qual tipo de escravidão? Todo e qualquer tipo de escravidão. Toda e qualquer tipo de escravidão. Eu sou liberto. A escravidão, toda e qualquer tipo de escravidão, não me pega mais. Eu já sou de antemão liberto por Adonai. Não pega mais. Que tipo de escravidão, Kelvin? Qualquer uma. Escolha. Escolha qual é a escravidão que você vai querer me enquadrar, que ela não serve mais para mim. Somos livres. Narrativa da Peça pela Torá. O que é isso? Às vezes que a Torá fez menção de Peça. A importância de Peça à luz da Torá. À luz da Torá. Vamos em frente. Abra lá em Gênesis 15. Quem acompanha a gente mais de perto? O Felipe está aqui. A minha mãe. Os irmãos mais próximos. A Ju, coitada, não aguenta mais escutar eu falar sobre isso todos os anos. Eu falo a mesma coisa, o mesmo fundamento, a mesma referência, mas tem que ser assim. É para inculcar. 15, 13 e 16. O pacto de El Shaddai com Avram, concernente a Canaã, a terra prometida. Deus, usando o nome de El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, porque a Abraão, a Isaac e a Jacó, ele só se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque o nome de Deus revela os atributos que Deus quer comunicar naquele momento onde ele comunica aquele exato nome. Então, para Abraão, ele fala assim: para você, Abraão, eu sou El Shaddai. Para você, eu não sou Yahvé, eu não sou Yahweh, eu não sou Adonai, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, porque você vai saber, você vai entender como eu sou Todo-Poderoso. E aí Deus se revela a Abraão como El Shaddai, prometendo a terra prometida. 13 a 16, capítulo 15. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e ela será afligida por 400 anos. Imagina aqui a conversa entre Deus e Abraão. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Até o 16. E tu irás para os teus pais em paz. E você vai morrer em paz. E será sepultado em ditosa velhice. Vai viver muito, vai morrer bem velhinho. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Na quarta geração, Israel vai voltar para Canaã. Deus falando para Abraão: Abraão, fica frio, eu vou te dar um descendente, você vai ser uma grande posteridade. Só que esse descendente vai ser levado como cativo. Ele vai para o Egito, vai passar alguns anos no Egito, e depois dele crescer muito no Egito, ele multiplicar, fecundar bastante no Egito, ele vai voltar já numa configuração de uma grande nação. A gente sempre fala sobre isso, tá? Eles entraram no Egito, eram 67 pessoas, se eu não me engano, e saíram do Egito 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas. Então o Egito serviu para quê? Para que o Egito serviu para Israel? Para multiplicar. Foi uma incubadora, né? Foi assim um processo assim de multiplicação tremendo. E aí Israel sai do Egito como uma nação. Quase 3 milhões de pessoas, é uma nação. É uma nação. 600 mil homens sós de guerra, é uma nação. Tá? Então, ok. Então Deus promete para Abraão a terra prometida. E aqui nós estamos falando de Páscoa. Segundo lugar, a chegada de Israel no Egito. Como é que foi que Israel chegou no Egito? Isso é importante saber para que a gente entenda o valor de Páscoa. Se a gente não entender como é que Israel passou pelo processo, a gente não vai entender a importância da Páscoa. Então vamos lá, Gênesis 47. Corre um pouquinho lá para frente, Gênesis 47.
Gênesis 47, 1 ao 12. Diz assim: Então veio Yosef e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. E então perguntou o Faraó aos irmãos de José. Imagina Israel chegando no Egito. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Pergunta para quem está do seu lado: Qual é o vosso trabalho? Qual é o vosso trabalho? E eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Nossos pais eram, nós somos. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, preste bem atenção no verso 6. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra. No melhor da terra faz habitar teu pai e os teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Até aqui, ao 7. Verso 11, pode ser. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. Então, o que esse contexto aqui revela para nós? Israel chegou no Egito por causa da fome brava na terra. A fome estava dizimando, Vera Rocha, tudo e todos. Estava dizimando os povos de Canaã. Todos os povos, os reinos, estavam todos morrendo porque não tinha comida, não tinha água. Esse Jacó olha para o lado e fala assim: da onde que a gente vai tirar a comida de amanhã? Então ele acorda os filhos e fala assim: vocês desçam para o Egito e vê se a gente consegue lá no Egito achar suprimento para a gente. E aí quando eles chegam no Egito, encontram quem? José. Quem era José? O filho amado de Jacó, que já estava no Egito preso há 17 anos, escravo no Egito. Então eles vão até José, sem saber que José, era o irmão. José sabia que eram seus irmãos, manda chamar seu pai e se revela aos seus irmãos. E o seu pai Jacó, que é Israel, recebeu essa titularidade, assim, esse nome, essa identificação de Israel, essa representação de Israel como nação, chega no Egito como Israel e com seus filhos e descobre que José está lá como o segundo homem do Egito. E aí José faz todo o meio de campo para que Jacó seja bem recebido no Egito. Então José vai, se antecipa, vai até Faraó e fala assim: meu pai está vindo, e eu sou o segundo homem do Egito. Então quer dizer, se eu encontrei graça diante dos teus olhos, né? Se eu encontrei mercê, se eu estou bem contigo, se nós somos amigos, né? Permita que meu pai seja bem estabelecido aqui no Egito. E aí o que o Faraó faz? Fala para José: coloque eles em Gósen. O que é Gósen? É o melhor metro quadrado, o metro quadrado mais valioso dentro do território do Egito. É uma Copacabana, é o Ecoville Curitiba. Põe eles lá na Ecoville, põe eles em Gósen, o melhor pedaço de terra, põe eles ali em Gósen, põe eles em Gósen. Põe seus irmãos, põe suas famílias, seus rebanhos, põe tudo. E pegue entre vocês homens capazes para que sejam chefes sobre os nossos homens. Olha só. Então olha a moral. Depois o texto fala assim:
E Jacó abençoou a Faraó. Não foi Faraó que abençoou Jacó. Porque o maior é quem abençoou o menor. Foi Jacó que abençoou a Faraó. Então olha com que moral que Jacó, que é Israel, chegou no Egito. Que moral. Que não falte comida, que não falte a bebida. Está todo mundo morrendo por aí, os povos estão morrendo de fome, de sede. Que eles comam melhor, que eles bebam do melhor, que eles sejam abastecidos, supridos. Então foi assim que Israel chegou no Egito. Mas entre mentes, eis que se levanta um faraó que não conheceu a José. Isso está lá em Êxodo 1. Abre lá em Shemot 1, Êxodo 1, verso 8 ao 14. Ficou ruim, Ninguém reclamou até agora. Êxodo 1, verso 8 ao 14. 1, 8 ao 14. Diz assim: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a Yosef. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. A cidade era o mesmo nome do Faraó. Eu perguntei e a gente não lembrou. A cidade Ramsés, que era uma das cidades fortalezas, cidades armazéns, cidades celeiros, tinha o nome de Ramsés, que era o próprio Faraó. E a outra cidade, Pitom. O que essas cidades significavam? Eram simplesmente cidades de abastecimento. Eram pequenas colônias, assim, colônias ou pequenas cidades, digamos assim, que eram como se fosse um grande armazém, uma grande logística de toda a dispensa do Egito. Então estava tudo ali guardado em Pitom e Ramsés. E quem foi que construiu Pitom e Ramsés? Os hebreus, Israel. Mas eles eram construtores? Não, eles eram pastores de rebanho. Então o que o faraó fez? O faraó tirou o sacerdócio de Israel, porque Israel tinha que ser uma nação sacerdotal para as demais nações da terra. Então Israel era pastor de rebanho? Era. Então ele foi fazer tijolo? Foi fazer tijolo. Isso não é uma distorção? Sim, muito. Uma terrível distorção. Você pegar um cara que é pastor de rebanho, um cara que é pecuarista, e botar ele na construção civil para fazer tijolo, é terrível, porque você mata o cara, porque você arrebenta com a identidade dele, com a vocação dele, com o sacerdócio dele, com a missão de vida dele, com o propósito da existência dele. Sabe o que é você trabalhar para quem você gosta, e você chegar em casa do trabalho, trabalhou 10, 12, 15 horas por dia, chega em casa e chega satisfeito? Agora, sabe quando você começa um trabalho novo, que você não consegue ficar uma hora executando aquele negócio? Todos nós já passamos por isso. Foi isso que aconteceu com Israel. Então eles foram construir tijolo, fazer tijolo, botar barro na caixinha. Bota barro na caixinha, bota barro na caixinha, bota barro na caixinha. 10 horas botando barro na caixinha, 12 horas botando barro na caixinha. E no final do dia, vem os feitores de obra e falam assim: agora vocês vão juntar a palha para a gente fazer o tijolo de amanhã. Aí o camarada trabalhou 12 horas por dia e teve que, depois do trabalho, juntar palha para armazenar a palha para fazer o tijolo do outro dia, mais 12 horas. Isso aqui é fantástico. Então essa é a realidade. Então precisava de libertação? Precisava? Muita? Oxi. Se você trabalha 12 horas por dia, botando barro no quadradinho, você não precisa de uma libertação? Com um chicote nas costas? Não precisa? Precisa. Demais.
Então vamos para a promessa de libertação, para a promessa de salvação. Vamos lá. Corre um pouquinho. Êxodo 6. Êxodo 6. 2 ao 9. Êxodo 6, 2 ao 9. Posso ver? Obrigado. Falou Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou Adonai. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Como? É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Adonai, não lhes fui conhecido. Também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ouvi, estamos juntos? Sim. Ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Estamos juntos? Cláudia, estamos juntos? O que diz o verso 5? Ouvi os gemidos do povo, dos filhos de Israel. Sabe que você está gemendo assim? Sabe que você está angustiado? Ouvi o gemido do povo de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Estou sendo escravizado, estou gemendo, estou angustiado, mas tem uma aliança. Verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, estamos juntos? Eu sou Adonai. Levante sua mão assim. Conta assim com o dedinho assim. Primeiro dedinho. Eu vos tirarei debaixo da carga do Egito. Segundo dedinho, não precisa repetir não, só mostra o dedinho assim, abre o dedinho. Eu vos livrarei da sua servidão. Verso 6. Terceiro dedinho. Eu vos resgatarei com o braço estendido. Amém. E com grandes manifestações de julgamento. E verso 7. E eu tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou Adonai vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. É por isso que a gente sempre fala: quem é o nosso Deus? Nosso Deus é Adonai, o Deus que nos tirou da casa da servidão. Que Deus você serve? Esse Deus aí surgentes aí, esse Deus da geral? Esse Deus da geral aí? Não, eu sirvo Adonai. O meu Deus é Adonai. O mesmo Deus que tirou Israel da casa da servidão, porque ele me tirou da casa da servidão. Ok, então verso 6 e verso 7, nós temos 4 verbos de ação, que são 4 promessas Vera Rocha. Quais são as promessas? Isso aqui tem que sublinhar e ficar sublinhado para o resto da sua vida, na sua Bíblia. Aí você compra a Bíblia nova, vai lá de novo em Êxodo 6, versos 6 e 7, e sublinha de novo esses 4 verbos de ação. Quais os verbos de ação? Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, e eu tomar-vos-ei por meu povo. Eu te tomarei como meu, eu te resgatarei, eu te tirarei da casa da servidão, eu te livrarei da sua servidão. É promessa, cara? É. Eu estou aqui, em nome do Senhor. Eu não te prometo um apartamento novo, eu não te prometo um carro zero, mas existe uma promessa aqui, que ele iria nos livrar de toda a servidão, que Ele iria nos resgatar com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento, que Ele iria nos tomar como o seu povo. Existe uma promessa aqui, que Ele iria nos tirar da casa da escravidão, e Ele nos prometeu isso. Isso aqui é promessa para o resto da minha vida. Se acaso isso não está já sendo uma realidade, vai vir a ser. Amém. Isso aqui é uma promessa bíblica. A promessa vejo uma chave, vejo um carro novo, sinto o cheiro do banco do estofado novo do carro. Isso aí eu já não sei se é promessa, mas isso aqui é promessa para nós. Isso aqui é promessa para nós. Tá bom? Vamos em frente. Vamos em frente. 5. Deixa eu só adiantar para vocês, para todos nós aqui. Essas 4 promessas, gente. Essas 4 promessas, elas são representadas por 4 cálices, 4 taças de vinho que são fornecidas, que são